Bom, meu nome é Camila Chulu Lorentes. Sou filha de Naivone e Renato. A cidade é assim, né? Famosos. Saí daqui de Teoflotone com 18 anos para poder estudar. E morei em BH primeiro para fazer cursinho. Depois eu passei na faculdade no Rio de Janeiro. Morei 6 anos no Rio. Voltei para BH, fiquei 1 ano estudando para poder entrar na residência. Sim. E na época da faculdade, no último período, no último ano, assim, eu decidi fazer otorrino. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ser mãe, de verdade. O melhor evento da minha vida foi, mesmo com toda a turbulência, eu amei gestar, amei ser mãe, assim, acho que eu nasci realmente pra isso. O seu tá brilhando quando você fala isso. Olha que loucura isso. Não nem tá indo na primeira consulta porque confia. Às vezes assim, deixa eu ver se é bom. Isso. Mas na consulta eu acho que eu passo segurança, eu passo confiança e tenho paciência para explicar. Eu não faço consulta rápida, eu não gosto de atender nem SUS, que o pessoal toca ficha, eu não sou dessas. Tanto que eu até falei esses dias, falei, gente, eu fico com dó do paciente do SUS que chega 1h da tarde e eu só consigo atender ele às 4. Eu sempre me importei muito assim com os pacientes, graças a Deus, eu sempre tive essa preocupação. O paciente que eu opero tem meu contato. Se for um caso que demanda retorno, alguma coisa mais séria, eu pego o contato do paciente, discuto o caso, dou um retorno para ele depois, se eu precisar discutir algum caso mais sério. Mas depois que eu me tornei mãe, mudou para mim o sentimento ali de quando eu viro para aquela família e falo, seu filho precisa de uma cirurgia para a qualidade de vida dele. Então, assim, até é difícil. Nossa. Mas é difícil para mim falar isso para uma mãe, porque eu fico imaginando, se alguém falasse isso para mim, que meu filho precisa de uma cirurgia, sabe? Enfim, eu vou pegar meu lencinho aqui. Mas... realmente uma troca real, né? Pra mim, é muito... Ao mesmo tempo que eu sei que vai mudar a vida daquela família, eu entendo a mãe virar pra mim e falar assim, sério, sabe? Eu sei que não é fácil. Fala, inteligente, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no Telcast, galera. Cara, e hoje um assunto muito especial, inclusive uma novidade aí. Estamos lidando com a primeira otorrinolaringologista aqui no Telcast. Vamos falar sobre do jaleco à maternidade. Cara, que papo maravilhoso vai ser hoje, viu? Eu tô com uma pessoa aqui sensacional, Mila. Muito prazer, obrigado, viu? Vai ser um prazer estar com esse papo, vai ser genial hoje, viu? Obrigadão, Rafa, pelo convite, pela todo esse aparato. Todo esse aparato chiquérrimo aqui do Telcast, adorei. Obrigado pela recepção. Que isso? E vamos bater um papo, vai ser legal. Não, inclusive a primeira, né, cara? Primeiro aqui nunca no Telcast e Teoflotone. Mulher, primeiro eu tô rindo mulher. Mulher, olha isso, que sensacional. Então, hoje é um dia, assim, né, que vai abrilhantar realmente o Telcast, porque é uma profissional diferente e você sendo mulher ainda, pô, vai brilhantar, vai trazer uma novidade, né? Uma novidade pra nossa audiência. E, cara, do seu gabarito, né, dos bastidores a gente conversando. Obrigado. Vai ser uma aula. Tomara que seja uma aula de insights e de conhecimento aqui pra gente. De verdade, obrigado, Mila. E, cara, antes de começar nosso bate-papo, quero dizer que esse episódio ele é um oferecimento Farmácia Indiana. E meu diretor, como sempre, solta a vinheta. Mila, obrigado, viu? Obrigado porque realmente a gente está vivendo uma fase aqui no Telcast de crescimento, né? Com toda humildade, obviamente.
E, pô, você que, depois de quantos anos? A gente tá conversando, 18? 18 anos Cara, você depois, voltou voltei. depois de 18 anos, é muito tempo, é uma vida, É velho. uma vida. É uma vida, realmente. E voltou com todo esse nível de qualidade, né, na sua área, né, otorrino aí, né? E com uma primeira mulher. Caramba, que surreal, né? Diferente. É. Uma surpresa também pra nossa audiência aqui, vai saber isso agora. Ó, que doideira isso. E eu quero, claro, para iniciar esse bate-papo, você apresente pra gente, por favor. E, inclusive, se você quiser emendar essa trajetória também, já contar um pouco do, né, do motivo até de você ir, né, estudar fora, enfim. Fique à vontade. E seja muito bem-vinda, por favor. Obrigado Muito mais uma obrigada vez. mais uma vez. Bom, meu nome é Camila Chulu Lorentes. Sou filha de Naivone e Renato. A cidade é assim, né? Famosos! Famosos. É, saí daqui de Teoflotone com 18 anos para poder estudar. E morei em BH primeiro para fazer cursinho. Depois eu passei na faculdade no Rio de Janeiro. Morei 6 anos no Rio. Voltei para BH, fiquei um ano estudando para poder entrar na residência. Sim. E na época da faculdade, no último período, no último ano, assim, eu decidi fazer otorrino. Acompanhei um amigo do meu pai, otorrino, em Belo Horizonte. Virei a sombra dele por 15 dias nas minhas férias. Sim. E me apaixonei pelo otorrino por essa questão um dia eu posso fazer consultório, outro dia eu posso fazer cirurgia, posso fazer exame. Tem muitas áreas dentro do otorrino que eu acho muito legal isso. E também a gente trabalha com a qualidade de vida das pessoas, né? Uma qualidade de vida de uma criança que a Sim. gente opera e ela tem uma noite muito boa de sono depois de uma cirurgia de adenoide, retirada de adenoide de amígdala, ou até de um idoso que não está escutando muito bem, a gente auxilia para poder Caramba, que legal. usar aparelho auditivo, né? A gente Uhum. avalia esse paciente. Também o paciente de meia idade, por exemplo, que tem uma apneia do sono e que precisa ser tratada. Sim. Então, assim, a parte boa para mim da otorrino foi poder mexer com qualquer idade e Maravilha. também mexer com a qualidade de vida das pessoas, né? E aí eu passei no estágio de otorrino em São Paulo. Nunca tinha me imaginado morar em São Paulo. Caramba. Hoje eu sou completamente apaixonada por São Paulo. Nunca me imaginei morar lá porque eu achava muita correria, muita Sim. loucura Tá e todo mundo. enfim, Mas é mesmo, né? é. A verdade E que é. aí eu passei nesse estágio, eu fiz um ano de estágio de otorrino e depois eu entrei na residência de otorrino no Hospital Paulista, um hospital assim que me abraçou mesmo, e é um hospital maravilhoso. Assim, hoje a gente fala que é a nossa segunda casa, todo mundo que fez residência lá considera lá como a Caramba, que segunda legal. casa, porque é um hospital muito bom. É uma família mesmo, assim, que eu gostei bastante. E aí lá mesmo eu fiz minha subespecialização em rinologia com o Fabiano Brandão e com o hospital também, né? Sim. E aí depois fiz minha pós-graduação em sono no Einstein. E aí, nesse Caramba. período, eu engravidei e ganhei os bebês um mês antes de terminar a pós, mas aí concluí e tudo certo. Aí decidi, depois de um ano dos meus filhos, decidi voltar para Teoflotone, que eu vi que Isso que eu tinha ia perguntar. campo. Voltou pra estar faltando. Qual foi, assim, esse motivo real, essa decisão, né? Você Foi. já estava toda engajada lá em São Paulo, né? Vamos dizer Na assim. verdade, a gente já tinha. Eu estava morando em Resende, interior Sim. do Rio, que era a cidade do meu marido. Uhum. Eu tinha ido para lá um ano, em 2023. Abri uma clínica lá com minha sócia Verônica. Foi maravilhoso. A gente abriu uma clínica numa sala num shopping. Era a Clínica Árpia. E era como se fosse um coworking médico também. Não era Sim. só a gente que atendia. E foi muito legal. Foi muito. A gente aprendeu bastante, tanto eu quanto ela, em relação a isso. Em Sim. relação a tudo, né? A obra, a funcionária, a Do secretária, zero, era né? do zero. E aí foi muito bom, a gente cresceu bastante. E aí, com um ano das crianças, eu decidi vir para cá junto com meu marido, Diego, mais pela rede de apoio que a gente precisava, porque gêmeos, Cara, né? Meus pesa, né, filhos velho? Não, pesa pesa, velho. bastante. E meus filhos tinham um ano, né, na época, e tava aquela dificuldade minha de voltar para trabalhar Sim. mais horários, a gente tendo que contar com muita rede de apoio paga. Voltar, vamos dizer assim, a regularidade
né, do É, trabalho ali, sim, sim. e aí a gente pensou, eu vi que tinha campo, eu não viria se não tivesse campo, assim, né? Porque Então teve a estratégia também, né? Boa. eu vim, conversei lá na Unimed, e realmente tinha campo para mim ainda, tinha espaço. Sim. Conversei com todos os otorrinos da cidade, todos me receberam super bem, falaram, não, vem, realmente tem campo. Então, assim, foi uma estratégia pensada em todos os sentidos, né? E aí, Perfeito. hoje, graças a Deus, a gente... A parte ruim para o meu marido é que às vezes ele precisa pegar voo e tá faltando meio distante, né? Um Nossa. reino bem distante. Sim. Mas, fora isso, foi muito bom pra gente, para as crianças crescerem perto de fazenda. E o trabalho para mim também foi bem, bem bom, assim, sabe? Você acha que nessa parte da estratégia na decisão, você e seu marido ali, né? Até porque parece comigo também. Quando eu tive Gabriel em Salvador, eu já estava em Salvador, aí teve o terceiro, né? Cara, eu vim pra cá, pra tá faltando, fiquei 50 dias avaliando tudo. Aqui na casa do meu sogro, minha sogra, né? Pensando, ó, né? E vai pra lá, e olha pra cá, e vê empresas. Estudando realmente, Sim. estrategicamente, nesses dois pontos, né? Um, obviamente, a família, né? Prioridade, nossa prioridade é a família. E o segundo, a questão do sustento. E aí, cara, foi uma decisão assim, muito séria. Inclusive, assustou até Thaís, que é daqui, tá? Eu sou de Salvador, ela é daqui. Ela ficou assustada, né? Eu lembro que, faltando um dia pra gente ir embora, eu chamei ela pra conversar. E eu tive a clareza que era pra voltar. Então, por quê? O que eu, é crucial, né? Eu sei que temos que realmente pensar com calma, é uma decisão muito séria, né? É, a rede de apoio para mim, na minha visão, né? Como pai hoje, o lado da mulher é muito mais importante, né? E crucial pro apoio do que o homem, né? Uhum. Porque o homem, pô, eu costumo dizer que, cara, o cara pega uma pelada ali, joga a bola ali com esses 5, 10 e já foi. Se Uhum. vira, né? Mas a mulher não. Tem o lado da mãe, do apoio, né? Maternidade, aquela coisa toda, enfim. Então, velho, essa sua história conecta um pouco comigo, porque Sim. eu não fiquei 18 anos fora, porque não era dentro daqui, né? Uhum. Mas eu tive essa clareza em uma cidade grande como Salvador também. Bem Tudo diferente. agendado, mercado é agendado. Você tem que sair 5 horas. Se sair 5 e 5, você Já põe um tem que estar. engarrafamento de 1 hora e meia. É Uhum. tipo isso, entendeu? Olha que loucura. E aqui é tudo do lado. Tem É muito roça, perto. e tem apoio, e tem, enfim, é o que você falou, né? Tem Sim. esses, vamos dizer assim, é, esse plus, outra palavra, mas tem esse, né, esse lado maravilhoso da vida, velho. É. Que às vezes não é só, né, a grana, não é só aquela coisa Sim. toda ali, né? Mas é a memória, Uhum. é o crescimento deles, né? Exato. Agora é porque é tudo para eles, né? Então a gente só pensa nos filhos mesmo. Mas lógico que a gente tenta E aí, equilibrar tudo. cara, e essa história aí? Voltou, tá se consolidando mais uma vez, já tá, né, já faz cirurgia, já tá nesse nível todo aí já de atendimento, né, consultório, etc. Mas como é que você, ô Mila, consegue equilibrar, né, esses dois mundos aí do profissional, né, da otorrino ali e ao mesmo tempo, cara, maternidade, mãe. Olha, Que equilíbrio esse aí, né? não é fácil, né? Desde quando eu descobri que eu estava grávida e eu descobri que eram gêmeos e que eu Nossa. ia precisar desacelerar aquilo dali para uma pessoa que morava em São Paulo e achava normal trabalhar de domingo a domingo, normal trabalhar da plantão noturno Sim. e, enfim, aí foi um baque. Foi um baque de verdade quando a médica, até falo com meu marido, quando a médica falou comigo que eu precisava desacelerar, que eu precisava realmente parar, porque eu ainda, até 5 meses de gestação, eu trabalhava em São Paulo toda semana e em Resende. Eu não fiquei só em Resende. Ah, tá. Eu trabalhava 2 dias da semana em Resende e 3 dias, 4 dias em São Paulo. E Então você eu tinha grávida? grávida. Então eu Que tinha isso? 2 apartamentos, tomava conta de dois. E era uma loucura, porque dava muito trabalho mesmo. Mas a sorte é que Resende era pertinho, então era 3 horas de São Paulo. Sim, Então a meu marido acabava o trabalho dele e a gente pegava o carro e ia para São Paulo. Ainda entendi. conseguia jantar num restaurante bom em São Paulo, que a gente gostava, enfim. Era muito bom Caramba. essa época, só que Essa a médica, rotina ali, essa né? rotina era Sim. boa, a gente gostava muito disso. E tinha muitos amigos bons em São Paulo, muitos amigos bons em Resende. Então a gente
conseguia viver isso tranquilamente. Só que aí a médica foi e falou: você vai ter que parar com esse negócio de viajar pra lá e pra cá. Eu falei, Caramba. nossa, como que eu vou fazer? Falei com o Diego, falei, Diego, e aí? E aí? O que eu vou fazer se eu não for trabalhar, né? Se a gente se sente meio Pô. inútil. E aí, no final das E contas, acostumado, e inclusive. acostumado, com certeza, muito acostumado. E aí foi muita terapia, Nossa. muita terapia para poder entender que aquele momento era o momento dos meus De filhos, segurar, era o momento de assim. segurar. Se eu não parasse, eles iam nascer antes, entendeu? Caraca, meu irmão. E aí, mesmo assim, eu diminuí muito. E aí diminuí muito o trabalho, fazia menos cirurgia, mas ao mesmo tempo trabalhava, né? Considerável para quem estava grávida de gêmeos ali de 6 meses. E aí, quando eu estava em São Paulo, uma época, uma semana bem conturbada, assim, de viagem para cá, faz chá de bebê, volta para lá, eu comecei a ter muita contração. E aí, Sim. fui na médica em São Paulo, meu colo encurtou. Aí eu já estava de cerclagem já, assim, já fiz uma cerclagem para segurar o colo, para segurar a gestação. Então, Uhum. assim, ela virou para mim e falou assim, no consultório em São Paulo, ela falou assim, você não volta mais para Resende. Você vai ficar em São Paulo. E eu já tinha entregado meu apartamento há 2 meses. Que Aí eu falei, como doideira. assim? Eu tenho 10 cirurgias ainda para fazer, eu tenho isso. Eu fiquei louca. Eu chorava, 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 chorava. Foi muito difícil para mim, porque eu até me emociono. Caramba. Porque eu tive que parar. Tudo, 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 tudo. Por quê? Que eu não obedeci o parar Entendi. muito. Então eu falei, deixa eu mais um pouquinho. Aquela coisa de workaholic. Uhum. Aí ela falou, você não vai voltar mais. Aí no outro dia, minhas contrações aumentaram, tive que ficar internada 5 dias no Einstein. Inclusive aumentou, eu tô até chutando aqui, mas aumentou por conta do emocional? Será que foi também do Não emocional? sei, eu não sei. Com certeza tinha isso Com junto. Mas certeza. assim, e aí 5 dias eu fiquei internada para inibir contração, inibir parto prematuro, Sim. com 6 meses de gestação, imagina. E aí foi aquela loucura, procurando um outro apartamento perto do hospital. Cara, tudo isso junto. Tudo isso na gestação, aquela confusão de eu tinha acabado de ser chamada no concurso em Resende na prefeitura, tive que mandar atestado falando que eu não ia conseguir me apresentar. Foi assim, um caos. Eu tinha 10 cirurgias agendadas até dezembro, minha Meu programação era Deus, parar em velho. dezembro. Só que eu tive que parar Que em é outubro. isso? E aí, a gente teve que achar. Eu achei apartamento para fazer Airbnb, aluguei 4 meses, porque a ideia nossa era ficar com as crianças. Aí, eles iam nascer em janeiro, a ideia era ficar com eles em São Paulo até fevereiro, quando eu acabasse a minha pós. Sim. E aí, a gente alugou apartamento. Tivemos que mudar tudo para São Paulo de novo, assim. Só que eu não pude ir em Resende. Eu não vi o quarto dos meus filhos pronto. A arquiteta foi lá, Caramba. resolveu tudo sozinha com a faxineira e com o cara para arrumar o Porque quarto. você estava internada. Porque eu estava em São Paulo de Ah, repouso. sim, de Eu repouso. fiquei Peguei, 5 peguei. dias internada e Entendi. depois eu tive que ficar em São Em São Paulo. Paulo. E aí, assim, os Caramba. amigos de São Paulo me ajudaram muito nessa época, porque me visitavam. Aí a Uhum. gente ia pro. Eu saía, não era repouso absoluto, mas eu não podia ficar andando muito. Então eu Sim. ia fazer supermercado. E aí o supermercado era com aqueles carrinhos de elétrico, que aí meu marido ficava filmando, fazendo gracinha, Nossa. andando nos grupos. Assim, a gente tentou fazer aquilo dali de uma forma leve. Leve. Então se parecia algo mais leve, entendi. Exato, porque eu ficava em casa o dia inteiro, entendeu? Então, assim, eu fiz o enxoval todo pela internet. Minha mãe foi em Resende, pegou todas as roupas até 3 meses, que a gente não sabia que tamanho que eles iam nascer, até 3 meses, levou tudo para São Paulo, lavamos tudo, fizemos tudo armado. Aí minha mãe falou: bom, tá tudo pronto, agora eu vou Sim. embora e volto quando eles nascerem. E aí fiquei, assim, dá-lhe série, né? Todo dia série, e meu marido trabalhando Caramba. normal. Então, assim, foi bem pesado. E aí, depois disso, eles nasceram, o João Pedro ficou 11 dias na UTI e o Lucas teve alta junto comigo com 4 dias. Então, foi assim, foi uma fase bem difícil essa questão da UTI. Mas para eu voltar a trabalhar depois, Caramba. foi bem complexo, porque gêmeos, né, com babá e minha mãe ajudando, eu voltei com 2 meses e meio a trabalhar uma vez na semana. Cada vez eu Aumentava aumentava um devagar, pouquinho, né? assim, cada Sim. mês eu aumentava um pouquinho, mas eu nunca consegui voltar completamente. Hoje mesmo eu fui numa reunião no hospital que eu falei, eu não posso fazer muitas cirurgias num dia, porque minha babá vai embora às 5:30 da tarde. Entendeu? Então, assim, eu faço Tem um uma limite ali, quantidade, né? mas tem um limite que, Sim. que tem que rodar, que o hospital tem que funcionar também, entendeu? Entendi. Então, eu não posso
a tumultuar, porque eu sou mãe, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho uma babá para liberar, para ficar com meus, né, que ela Cara, fica com meus muito filhos, bom ver mesmo com isso, a velho. rede de Muito bom ver apoio. isso. Mesmo com a rede de apoio que eu tenho, mas eu não gosto de ficar abusando da minha mãe todo Muito dia, bom né? ver Tipo isso, velho. assim. Enfim, então é um malabarismo, né? A gente equilibra os pratinhos todo dia de tentar operar com tranquilidade, tentar passar, fazer o consultório com os horários que os pacientes, né, que demanda, e ao mesmo tempo cuidar dos meus filhos, porque eu almoço com eles, né, em casa todo dia, eu acordo Olha, com eles, faço o privilégio, né? café, eu faço o café da manhã deles, eu sirvo o café da manhã, às vezes eu consigo, tô tentando aos poucos voltar à atividade física, faço pelo menos 2, 3 vezes na semana de manhã. Sim. Então, assim, tudo isso a gente vai tentando voltar, sabe? Então, assim, não é fácil. Não é fácil, porque ao mesmo tempo que você quer ficar muito, até para distrair a cabeça mesmo, né? Você quer ficar muito Verdade, no, velho. no, no trabalho para distrair um pouco, você quer ficar em casa Ou até para. mesmo pra você, tipo assim, você querer ser usada, né? Uhum. Você querer ser usada ali pra beneficiar A a família. família. Sim. E Outras famílias, outras né? famílias, no caso, e você, pô, não, eu tenho a minha prioridade também. Eu Sim. tenho a minha também, etc. Não é fácil. Cara, de verdade, eu falei aqui em cima da sua fala que é muito bom isso, né? Porque esse nível de consciência, Mila, é muito importante, velho. E o mundo de hoje, a gente sabe disso. Uhum. O mundo acelerado, aquela correria louca, né, da vida, né? Vamos dizer assim, é aquela clichê, né? O dia era pra ter 36 horas, não 24 horas. Uhum. Trabalho o tempo todo, Loucamente, né? loucamente, né? Não tem hora pra terminar, etc. E você tem essa mentalidade, né, de ser mãe. Não, E será que essa foi a geração. melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ser mãe, de verdade. O melhor evento da minha vida foi, mesmo com toda a turbulência, eu amei gestar, amei ser mãe, assim, acho que eu nasci realmente para isso, pra O mim, pra seu, o ser seu tá médica e pra... brilhando quando você fala isso. Olha Ah, que loucura isso. É uma dádiva de Deus, né? Eu costumo dizer é. que na geração que a gente vive hoje, né? Será que o nível de consciência das pessoas, né? Dessa nova geração aí, tá nesse nível de prioridade da família, Uhum. né? De ser mãe? Porque hoje, você perguntar pra mulher, né? Se ela quer ser mãe, até não vou nem falar se ser mãe, se quer casar, você já se assusta, pô, entendeu? Então, realmente, é uma geração que só pensa em dinheiro, só pensa em ganhar, e ter, em ter, e ninguém quer ser, né? E o ser é o mais importante. Por isso Com que certeza. você falando isso, né, é até gratificante de ouvir, porque realmente é algo que quem está nos ouvindo, né, vai se conectar. Porque quantas mães temos, né, com esses afazeres, com essa tenta, né, equilibrar essa vida do trabalho, né, do sustento ali também, né? Enfim, até mesmo mães que precisam trabalhar para completar o sustento em casa, Uhum. né? Tem esse lado também, né, entre aspas ali, que enrola muito, mas ao mesmo tempo, não, peraí, bota o limite, não, eu vou até aqui porque eu tenho uma família, eu tenho meus filhos, Sim, eu sim. tenho minhas prioridades, etc. Cara, É, isso é muito sério, velho. mas é isso, né? E eles precisam tanto da gente, Sim. é tão bom essa relação, esse contato, chamar mamãe o tempo todo, é tão maravilhoso que nada paga. Você acha que você nas suas consultas, né, nas suas cirurgias, ali no bate-papo ali com o pai, com a criança, com a família, inclusive, né, que né, vai várias, você por ser mãe, né, você acha que a sua maturidade, o seu raciocínio, né, a sua forma de lidar com aquele pai, com aquela mãe, ou enfim, com adulto, né, com idoso, você acha que você tira muito isso, né? Significa muito para você essa relação por conta da sua maturidade que você tem hoje, Eu tanto na sempre, vida e sim, tanto como médica, né? Como sim. profissional. Eu sempre me importei muito, assim, com os pacientes. Graças a Deus, eu sempre tive essa preocupação. O paciente Sim. que eu opero tem meu contato. Se for um caso que demanda retorno, alguma coisa mais séria, eu pego o contato do paciente, discuto o caso, dou um retorno para ele depois, se eu precisar discutir algum caso mais sério. Uhum. É, mas depois que eu me tornei mãe, mudou para mim o, o sentimento ali de quando eu viro para aquela família e falo: seu filho precisa de uma cirurgia.
para a qualidade de vida dele. Então, assim, até é difícil. Nossa. Mas é difícil para mim falar isso para uma mãe, porque eu fico imaginando que se alguém falasse isso para mim, que meu filho precisa de uma cirurgia, Sim. sabe? Enfim, deixa eu Nossa. pegar meu lencinho aqui. Mas, Realmente uma troca real, né? para mim, é muito. Ao mesmo tempo que eu sei que vai mudar a vida daquela família, eu entendo a mãe virar para mim e falar assim, ai, sério, sabe? Eu sei que não é fácil, mas, por um outro lado, eu sou profissional e eu sei que aquilo dali vai melhorar muito a Vai qualidade de mudar a vida vida daquela dele, né? família, Sim. entendeu? Não só a criança, igual você falou, mas como um adulto que precisa respirar melhor, fazer um tratamento de uma apneia do sono, enfim. Tudo isso eu acho que a gente precisa. Eu olho pelos dois lados, mas lógico que depois da maternidade parece que a gente fica mais manteiga, né? Sim, É igual agora. total, velho. Igual Total. agora eu chorando. Eu acho que se fosse Sim, antes eu não total. choraria em relação a isso, mas Sim. a gente fica mais manteiga, assim, a gente entende mais a família, sabe? Mas é gratificante também, lógico. Você acha que o seu diagnóstico, quando uma família entra no consultório, né, e você acabou de, né, a sua profundidade é tão real, isso é tão é, lindo, cara, de ouvir, e é o que eu falo, né, é o sentido real de um cuidado, porque muitos médicos também focam no resultado, Sim. que é o dinheiro, né, que é aquela coisa toda, eu quero fazer não sei quantas cirurgias para ganhar, e você tá muito além de um procedimento, né? Você tá muito além de um valor, né? Ali Com real. certeza. Você tá se preocupando com aquela família, com aquela realidade ali no caso, né? Essa profundidade, você acha que isso, para o seu nível de experiência que você já tem, né? Falta muito isso ainda hoje em dia. Você vê pouco essa questão de se colocar no lado do outro. Você acha que isso falta no meio da medicina, dos Eu acho médicos? que falta. Acho que falta, porque a gente vê que não é todo mundo que faz medicina por amor, né? Sim. É muito nítido, assim, o tratamento e a forma até que os pacientes falam pra gente. Nossa, obrigada pela consulta, sabe? Sendo SUS ou particular, porque eu atendo no SUS aqui em Teoflotone, atendo particular e atendo plano. Sim. Então, assim, eu vejo o tanto que o paciente fica grato em receber um olhar, né? Tipo, Caramba. eu só tô olhando pra ele, só tô querendo saber o que que tá acontecendo. E tem gente que não olha, tem gente que só pensa ali, tô ali no plantão ou tô ali só para poder fazer número, para poder, sabe? É diferente, né? Até porque a gente tem que olhar realmente com um olhar que a gente gostaria que as pessoas olhassem pra gente, né? O paciente precisa de uma escuta. Ele não precisa só de um diagnóstico. Às vezes Sim. ele tá ali só para, né, desabafar, para conversar, e tem muitas especialidades também, né, que Você envolvem vira uma isso. terapeuta sem querer, né? É. Mas é isso, Verdade, porque é tem uma gente que troca, né? vem, Sim. ninguém procura o médico se tá bem. Ninguém vai para você se está bem. O paciente tem uma demanda, tem uma queixa, tem uma coisa que está É, incomodando, tem com uma certeza. doença, tem, ai, não estou escutando direito, ai, não respiro, ai, durmo mal, ronco, tenho apneia à noite, tudo isso assim, ele não está bem, né? A família, muitas vezes a família leva um idoso, por exemplo, sem ele querer, para Sim. falar que ele não está escutando. Mas não estão fazendo isso de maldade, né? Longe disso. É pensando assim, eu preciso que ele entenda o que, que eu estou falando, eu preciso que ele tenha uma vida social, porque o idoso começa a se isolar quando ele para de Isso não seria escutar. vergonha, não? Às vezes não vai por Também, vergonha, né? de colocar o aparelho, né? De, Sim. de usar aparelho auditivo, E porque tem até de aquela assumir a própria, vamos dizer assim, deficiência. deficiência. É uma deficiência, Isso deve né? mexer Assim, muito com a autoestima das pessoas. Isso é mexe. bizarro. Deve Ainda ser muito mais sério isso. homem, né? O homem
que precisa usar, não tem o cabelo para poder tampar um aparelho auditivo, né? Sim. E tem aquela coisa de aparelho auditivo antigo, uns aparelhos mais simples, às vezes, que é muito grande, né? Fica aquele Da aparência, muito fica muito grande aparente, no né? Entendi. ouvido. Mas hoje em dia existe pequenos dentro do ouvido, existe com um fiozinho de nylon aqui, então tem tudo que é tipo para o paciente ter uma qualidade de vida. Porque é exatamente isso, eu explico isso na consulta. Um paciente que não escuta, ele começa, além de ter até estudos comprovando que isso daí acelera uma demência precoce, é como se ele parasse de estimular o cérebro. Entendi. E parar de estimular o cérebro vai te gerar uma demência, né, a um Entendi. prazo. Então, por isso que o paciente precisa continuar estimulando. E como é que estimula? Às vezes um aparelho auditivo, às vezes uma cirurgia, enfim. Só que é difícil o paciente entender por que que óculos não é considerado uma deficiência para o paciente e aparelho auditivo né? Isso é muito mito, assim, Que é uma coisa doideira, velho. louca que a sociedade criou É mesmo, porque é o né? costume, velho. É, Ninguém tá óculos não, já virou. é, É tanto, uhum, né? Tem exato, tanto óculos que virou até moda. Olha exato. que Tem loucura gente que isso. põe óculos mesmo 100 graus 100 só para graus. poder ter... Pra estar na moda, aham. é. Mas o aparelho auditivo realmente é mais... Ele Cara, é boa, um boa preconceito, analogia que né? você fez aí agora, tá? É uma Interessante. deficiência do mesmo jeito. Interessante porque essa vaidade É, existe, é real, velho. é real. É real. E tem que quebrar isso, né? Com certeza. Como quebraram há muitos anos atrás o de óculos. Exato, exato. Que loucura, bicho. Isso realmente. Cara, se você, inclusive, ô Mila, você posta muito nas suas redes sociais, né? A gente vê muito isso. Feedbacks, né? Você gosta de printar ali, ó, que muito bom ver isso, aquela coisa toda. Acho interessante. Cara, você lembra, assim, você tem vários, né? Obviamente, graças a Deus. Mas você lembra de um assim que você até se emocionou, caramba. Porque assim, ó, eu vou falar pro meu lado aqui, né, Telcash. Toda a minha equipe sabe que é, quando a gente idealizou o estúdio, a gente queria que a pessoa que entrasse naquela porta ali, ela fosse abençoada, né? E a gente trouxesse de toda a nossa entrega fosse real, tanto por mim, tanto por, né, as edições, meu diretor, né? Enfim, meu storymaker, meu fotógrafo. A gente entrega o máximo aqui pra poder fazer algo assim sublime mesmo, sabe? Dar o melhor. A gente é perfeito? Não, ninguém é perfeito. Mas a gente sabe que as confirmações, elas são diárias, né? E Deus tem confirmado muitas coisas aqui dentro, que a gente está no caminho certo, né? E aí, obviamente, se confirma aquilo que a gente sempre quis desde o início, que é exatamente trazer essa grandiosidade para a pessoa que está na minha frente, que está sentado aqui, seja para uma reunião, seja para um bate-papo, né? Que a gente está aqui agora. Mas imagine, você falou mais cedo, né? Você como mãe, olha para uma criança, por exemplo, que os pais já estão ali esgotados, né? Cansados, não dormem direito, já está até afetando a saúde deles, e você com um procedimento, né? Como você falou, transforma tudo toda a rotina para uma parada assim que vira até um sonho, vamos dizer assim, né? Uhum. Para aquela família. Cara, tem algum feedback que você lembra assim, pô, Rafa, esse aqui chega até me emocionei, até mexeu até comigo, caramba, muito lindo. Saber que o resultado aqui dessa família mudou, pá, pá, pá. E uma coisa que eu achei interessante aqui, mas outro over delivery, né? No marketing chama de over delivery, a mais que a entrega, né? Mais que o combinado. Que você pega o WhatsApp do paciente, e você, a médica, ainda traz o feedback para o WhatsApp do pai ou da, né? Enfim, cara, isso é genialíssimo, isso é diferenciado. Então, eu pego todos os meus pacientes, têm meu contato, porque eu já pego na consulta quando eu marco a cirurgia, para poder mandar um risco cirúrgico, para não precisar voltar no consultório de novo, enfim. E também as orientações, porque eu passo o meu telefone para minha secretária, ela entra em contato, dando umas orientações de pré-operatório, tudo, pós-operatório, tudo. E aí, quando acaba, eu falo sempre com os pais e com a família. Quem está com o paciente como Sim. acompanhante, eu aviso assim, ó, quando eu sair da cirurgia, eu te mando uma mensagem avisando para você ficar tranquilo que tá tudo certo. Por quê? Até o paciente acordar,
até ele ir para recuperação anestésica, até o paciente, a família ter contato com o paciente. Sim. Se for criança, a mãe vai para recuperação anestésica, quinta flutônio, mas se for familiar, até ele ir para o quarto, que demora cerca de 1h30, não, até 2 horas, entendi. ele vai ficar, e aí, será que deu certo, que não Angustiado, deu? sim. Angustiado. Então eu já mando mensagem avisando, olha, acabou agora, acabei de sair de campo, tá tudo bem, ponto. Aí eu vou fazer papel, vou fazer tudo, vou entregar. Então, assim, eu acho que esse realmente é pode ser que seja um diferencial mesmo, assim, Não, porque é eu demais. recebo um feedback bom e é o que você fala, né, que você comentou, que eu realmente posto feedbacks, porque os pacientes, eles passam comigo e aí sempre fazem uma avaliação depois dessa consulta e eu gosto de ver, eu gosto, porque é o que faz a gente entender que a gente está no caminho. É igual você, né? Então, assim, você sabe que está no caminho certo Sim. quando você ganha mais seguidor, quando você ganha mais visualização e tudo, que é o que, né? Mais cliente. E para Uhum. mim é boca a boca, uma mãe que indica para outra, né? Assim, uma família que fala que passou Uma comigo e que gostou, uma validação, né? validação para o paciente. E isso Sim. é importante. Por isso que eu faço questão que o paciente mesmo se possível, eu sempre faço uma avaliação, porque para mim é muito bom. E para outro paciente que quer saber se eu sou boa, se eu não sou, se o que estão falando É de mim, né? verdade. E, Verdade. e a É uma quinta prova social flotone, mesmo, né? e a quinta flotone não vem só paciente porque eu sou filha de Naivone, né? Vem paciente porque sabe da minha capacidade, sabe dos meus estudos, me viu na internet, me viu meu Instagram, porque hoje em dia tem isso, né? Sim, As tem. pessoas procuram meu Checam antes, Instagram, né? dá uma Sim. checada para saber se aquele médico tá bem visto, se ele Sim. tem uma rede social ativa. E assim, pra gente hoje virou isso, né? Assim, infelizmente, mas a medicina foi para esse lado. Então, por isso que eu faço vídeos Ou informativos, por isso que felizmente, né? é, Ajuda acho que também, né? É, ajuda. 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 E é por isso que eu faço vídeos informativos, por isso que eu tento sempre estar ativa ali nas redes sociais, né, para Sim. poder postar em relação a isso. E gosto de postar esse feedback dos pacientes, porque eu acho que ajuda outros, né? Verdade. Vem paciente hoje aqui em Teoflotone porque me vê na internet, viu os comentários sobre mim, enfim. Deixa eu fazer só um detalhe. Aham. Eu lembrei, você falou uma coisa, eu lembrei de uma curiosidade até interessante. Você se inspirou em alguém? Você se inspira em alguém, cara? Na sua profissão? Ou na vida? Na vida, eu acho que quando eu decidi medicina, assim, eu me espelhei muito no meu tio, Ricardo, gastro aqui em Teoflotone, Ricardo Lourenço. Eu me espelhava muito nele, assim. Eu acho que para decidir medicina, eu sempre quis, eu sempre Entendi. gostei, mas eu acho que ele foi um espelho para mim, assim. E aqui, assim, hoje em dia, como profissional, acho que os meus chefes que eu acompanhei e vi seriedade e vi o tanto que era bom, assim, eu mando mensagem para chefe meu, volta e meia, mando com imagem de tomografia aqui, me ajuda aqui, e todos me, Que legal, me velho. respondem na hora, e se tiver Uhum. que discutir caso, eu ligo, enfim. Então, assim, graças a Deus eu tenho esse Dessa liberdade, né? contato e essa Sim. liberdade muito próxima com todos os chefes e colegas. Então, assim, hoje vou te falar que não tem uma pessoa que me inspira, tem vários que eu convivi e que eu gosto, Sensacional. que eu tiro Sim. dúvida, que eu mando Um mensagem, pouquinho de cada ali, né? e assim, que eu vejo vídeo no Instagram e me inspira. Então, assim, tem vários, um pouquinho de cada pessoa, não Massa. tem um só. Cara, você falou do Instagram, e, cara, a gente vive uma vida hoje muito. é, Eu uso uma palavra aqui assim, é até exagerada. Muito absurda de informação. E a informação tá ali, ó, no celular. Tá na palma da nossa mão o tempo todo, né? O mundo hoje é muito, né? Você sabe o que aconteceu na China, né? Sabe o que aconteceu nos Estados Unidos, tudo, todo Sim. lugar. E você vê artigo em inglês e qualquer língua, enfim, é uma loucura. E aí, né? Eu mentalizando aqui, imagine um pai, uma família que chega lá pra consulta com você e já chega todo já armado, todo já bem estruturado de mente. Pô, doutora, meu filho tá assim assado. Né? Eu Procurei no tô. Google. Já tá tudo. As IAs aí estão aí pra isso, né? É. Tantos, né? Tantas ferramentas que já tem pra, inclusive, bilhões de informações. Uhum. Ou seja, já chega tudo estruturado para uma consulta. Um nível de consciência extremamente elevado para o que ele quer. E aí, né? Tem aqueles mitos, né? Pô, adenoide, né, cirurgia de. Tem amígdalas, e etc. Enfim, ele já chega com a informação pronta. Uhum. A questão aqui é o seguinte: como é que você enxerga isso?
Como é que você eh, entende, né? Ou não, né? Vamos dizer assim, né? Entre aspas, se isso é bom ou se isso prejudica na consulta, porque ele já está pronto, praticamente, só veio validar com você, enfim, tem essa questão, essa troca também, né, de informação. Como é que você vê isso aí também, vai nessa área? E é uma Então, realidade mundial, né? mundial. Eu vejo assim como uma parte, tem sua parte boa e tem sua parte ruim, né? Como tudo na vida tem dois lados aí. O lado ruim é que normalmente a família e o próprio paciente já tenta usar diversos medicamentos sem prescrição médica. Por exemplo, antibiótico, que consegue comprar na farmácia que não vende com Sim, receita, nossa. corticoide, que é muito risco de ficar dando corticoide repetidas vezes, em excesso para criança, por exemplo, e até adulto também. Então, assim, ou às vezes o paciente faz uma dose de corticoide, ele acha que a dose é suficiente, mas não foi suficiente. Era uma dose muito pequena para o peso dele. E aí, quando eu Sim. vou atender, ele já, não, eu já usei o tal remédio, porque eu vi na internet que tinha que usar. E aí, quando eu vou usar, eu falo assim, nossa, mas aí eu não posso repetir. Porque eu não posso usar muito tempo de corticoide. Você entendeu? Então, assim, tem Caramba. muito medicamento que eu não posso ficar usando. Ah, acabou de usar um Então antibiótico. isso Poxa, acontece de verdade, né? acontece. Não, eu acabei de usar um antibiótico, vixe, então eu não posso usar essa mesma classe, eu tenho que usar uma outra classe, um antibiótico um pouco mais forte. Então, assim, para esse lado de informação e automedicação, não é legal, porque tem muito risco mesmo. Agora, para o paciente que chega informado, que eu indico uma cirurgia, ele vai lá na internet, pesquisa como que é essa cirurgia, mesmo eu explicando tudo, mas ele Uhum. quer ver como que é a cirurgia. Maravilhoso, porque ele vai sabendo o que que ele tem que fazer, ele vai sabendo Sim, o que que vai acontecer. Então, por esse lado é muito bom, assim, o paciente tem muita informação, né? E é só saber dosar, assim, nós entendi. e eles, né? Então, o paciente Equilibrar isso aí, né? exato, é bom para ele Pra não poder exagerar ter também. noção, exato, ter noção do que ele tá passando, se... É até difícil, né? Porque parece que tem que validar o que que o médico falou na internet. Mas assim, se ele confiar e souber toda, né, a questão do médico ali, ele tá tudo certo, fica melhor. Eu vou trazer uma parada inusitada aqui. Imagine, eu quero saber a sua opinião. Você falou validar. É tipo validar, realmente é validar. Uhum, É isso, né? Por exemplo, se você faz uma consulta comigo e fala para eu fazer algo, né, que eu não conheço, né, eu não tenho conhecimento nenhum, né, eu não entendo nada de otorrino, etc. E aí você vai me, né, obviamente eu vou para você porque eu não conheço nada e você é uma médica profissional que vai, né, tentar uhum, resolver meu problema, ok? Para o cara não validar, para o cara não ouvir o que você falou e e confiar. obedecer e confiar, sem ele procurar na internet ou qualquer outro lugar, o que é que você avalia sobre isso? Você, por exemplo, você acha que faz sentido tudo que você falou para mim eu ir lá pesquisar para validar? Ou você acha que Eu acho que a depende muito mais do paciente confiar em quem que ele marcou a consulta do que no próprio médico. Que às vezes pode ser um médico muito maravilhoso, melhor, nananã, que dá aula não sei lá onde, mas que o paciente não confiou na consulta, entendeu? Então, sabe por que eu assim, tô falando isso, velho? hum, É até sério isso que eu vou falar aqui agora. Porque você, os médicos, né? Você que eu falo, os médicos, uhum, global, nível global. Para a pessoa que não confere, entre aspas, né? Porque assim, se eu tô indo pra você é porque eu confio em você. uhum, Ponto. Você falou a palavra certa, que é isso que eu quero ouvir. É isso que eu acredito, inclusive, tá? Eu vou nessa linha de raciocínio aí. Mas você entende que você pode derrubar a vida do cara. O médico pode acabar com a vida daquele paciente. sim, Tem isso esse, é o tem risco. essa autoridade, Uhum, né? Porque você vai me passar um remédio, eu vou comprar um remédio, pô. uhum, Eu vou tomar e no uhum, outro dia eu tô lascado e enfim. Olha que sim, loucura isso, é loucura. né? Uhum. Então, isso que eu queria. Cara, você respondeu aí uma coisa que eu acredito de verdade. Se eu tô indo Camila, eu tô indo porque eu confio nela. Sim. E às vezes, assim, nem tá indo na primeira consulta porque confia. Às vezes, assim, deixa eu ver se é bom. Isso. Mas na consulta, eu acho que eu passo segurança, eu passo confiança e tenho paciência para explicar.
Eu não faço consulta rápida, eu não gosto de atender nem SUS, que o pessoal toca a ficha, eu não sou dessas. Tanto que eu até falei esses dias, falei: "Gente, eu fico com dó do paciente do SUS que chega 13h e eu só consigo atender ele às 4h, porque eu não sou rápida, sabe, eu não Sim. faço questão de ser rápida. Sim. Nesse momento de Outro consulta diferencial, tá? é. Outro diferencial. Porque eu não faço questão de, fazer as coisas tocado, rápido, só não vai mudar minha vida, ficar lá mais meia hora e atender uma família com mais cuidado, um paciente idoso que não está ouvindo o que que eu estou falando, e eu tenho que falar pausadamente olhando para ele Sim. ler meu lábio também, entendeu. Então assim, é diferente. Mas você entendeu que eu só questionei isso Sim. aqui, eu só perguntei, sabe por quê, Mila? Porque a gente tá num mundo cheio de informação, pô. Uhum. É muita informação. Eu pego na IA, se eu estiver gravando aqui uma consulta com você, eu pego na IA, confira tudo pra mim, valide isso pra mim se é real. É isso que por isso que eu perguntei. Sim. Porque antigamente não tinha isso, pô. Não tinha essa informação. Então, realmente, o que eu ouvia era fazer. Uhum. Só que hoje tem muita gente nesse nível. Sim. E aí, eu vou trazer aqui algo, por exemplo, né, só para puxar isso aqui, não sair desse script aqui. Por exemplo, tem muito mito sobre respiração, né, sobre adenoide, sobre ronco, sobre amígdalas, etc. Né? Tem Uhum. muitos. E como é que Muitos. quebra isso? Com consulta, com Entendeu? uma consulta, né, confiando, igual, por exemplo, tem o mito de que adulto não opera a amígdala. Não existe isso. Sim. Não existe isso. O adulto, se precisar operar, vai operar a amígdala, ou por uma questão de uma cirurgia do ronco, que existe uma cirurgia para tentar melhorar a questão do ronco, ou se o paciente tem aquelas amígdalas, aquele cásium que forma dentro da amígdala, que é aquela bolinha branca, que Sim. forma com mau cheiro. Tem muito adulto que me procura porque já investigou tudo de mau hálito, não consegue entender, descobrir de onde que era. A gente vê que esse caso, que é essa bolinha, realmente pode causar uma halitose. E a gente faz a cirurgia. Então, mito quebrado se o paciente for procurar uma informação correta, né? Sim. Outro mito assim: "Ai, porque meu pai ronca, é normal, né?". Não, não é normal ninguém roncar, nem adulto, nem criança, não é normal. Nem da terceira idade também, Nada, não é nada, né? normal, não tem que roncar, entendeu? Então É assim, só mesmo, que velho. Não tudo tem aquele ronco de cansado. a musculatura relaxa, ponto. Né, bebe, a musculatura relaxa mais e tudo, tá obeso. Só que não é certo Entendi. tá obeso, não é certo nada disso. Entendi. Existem medicamentos que deixam né, a gente deixa que pode alterar sono e tudo, medicamento para dormir que pode alterar a qualidade de sono, enfim, Só tem uma dúvida, quem dorme de boca aberta, de boca aberta é cerrado também? também. Também? Não tem que dormir, não tem que respirar pela boca. O normal é respirar pelo nariz, é fisiológico Entendi. respirar pelo nariz, né? Então, o nariz a gente filtra o ar, umidifica e tudo. Pela boca, como é que fica? A boca seca, você parece que não respira direito, né? Então, é Cara, eu difícil. conheço uma galera que faz assim. Mas você sabe que tem muito Muitos parentes, paciente, velho. Muito, não é tem pouco não, muito brother. paciente que eu opero Que e que isso, velho. fala assim, inclusive essa semana eu atendi uma paciente de 15 dias de retorno, 20 dias de retorno, Sim. e eu falei assim: "E aí, como que tá?". Aí ela foi e falou assim: "Eu não respirava nada. Que isso daqui que é respirar?". Que Ela fez isso, cirurgia velho. de septo e corneta. Sim. Ela falou: "Doutora, isso aqui que é respirar. Você não tem noção tanto que eu tô respirando". Então, assim, muda a vida. Que Hoje loucura, eu velho. operei uma paciente que tinha polipose nasal. Você levantava o nariz dela assim, você conseguia enxergar pólipo aqui no nariz dela. Todos os seios da face, tudo tomado. Ela não respirava nada pelo Nada. nariz. Nada, nada, nada pelo nariz. Você imagina? E vem cá, que loucura. Vamos lá. Curiosidade minha. Uhum. Olha o que você tá falando pra mim, velho. Eu não respirava nada. Pelo nariz, nada, só pela E boca. como é que. E pode viver assim, é? Ué, então. Muito tempo? Que loucura é essa, velho? Então, você imagina. É sério isso? A pessoa Ficar tem pela que. boca? Tem até mães que me relatam assim. Então é por isso que ele fica comendo com a boca aberta? Porque ele não respira pelo nariz. É a criança Que isso, velho? precisa de ajuda, né? Tipo, respirar pela boca porque o nariz não funciona. É mesmo? É. Isso é possível um negócio desse, velho? Então, assim, eu já tive Existe relato de essa galera mãe. aí, velho? Existe relato de mãe minha que falou assim: doutora, agora ele come com a boca fechada. Eu não preciso mais chamar a atenção dele, porque ela chamava a atenção do menino o tempo todo que estava comendo com a Caramba. boca aberta. Na hora que viu, era porque tinha uma adenoide, uma amígdala gigante. Não tinha E como espaço. é que libera isso aí? Cirúrgico. Cirúrgica. Entendi. Aí tem que fazer exame, né? Exame no consultório para poder ver, exame de Uhum. imagem. Normalmente a gente pede um raio-x para criança, para o adulto a gente pede uma tomografia.
Enfim, tem que fazer uma investigação para entender por que que não respira ou por que que ronca, o que que tá acontecendo diante disso tudo, entendeu? Rapaz, tô aqui besta. Vai mandar uma Eu conheço, galera não, pro o galera, consultório. não, a galera que estiver assistindo aqui, eu conheço gente que ronca, bicho. E tipo assim, dorme de boca aberta, uma galera. Uhum. E acorda com a Não, boca agora tem que. seca, não respira bem pelo nariz, tem muito, isso é muito comum. É comum demais É isso aí, comum. bro. Que loucura é essa, velho? Mas é Não, isso. minha esposa fala que eu durmo parecendo. Ela até fica. Não é possível, você. Eu tô aqui lutando pra dormir, você deita, não dá um E minuto, dorme. cara. Tá. É. Graças a Deus, eu tô sendo leve e eu consigo, cara. Que doideira, privilégio, tá? Sim. Inclusive, eu tava hoje na consulta com o endocrinologista, ela falou isso. Rapaz, você tem um sono leve, viu? Que privilégio ter sono leve. Tipo assim, Aham. leve barra fácil de dormir, no Fácil de caso, né? dormir, Não é que aham. é leve de, né? Uhum. Porque, enfim, velho, realmente você me contando isso agora, entendendo mais um pouco essa logística aí. É, não. Cara, assustador, velho. Isso não é normal. As pessoas normalizam isso, mas realmente não é normal, não. Mila, vem cá, velho. Você. É interessante que eu falo aqui agora, eu vou fugir um pouco até do assunto. Você se imaginaria viver o que você vive hoje, né? Você não tô rindo aí. Lá atrás, né? Antes de tudo começar, né? Você olhando para aquela Camila que iniciasse a trajetória, que ia sair daqui de Teoflotone com 18 anos, etc. Não tinha noção do que Nenhuma. nenhuma que você tá no nível fazer cirurgia, inclusive, Aham. morar em Rio de Janeiro, São Paulo, essa loucura que você viveu. Cara, o que é que você falaria para essa Camila, né? O que é que você falaria de incentivo? O que é que você falaria de, né, de motivacional, né? Enfim. A gente sabe que o tempo é de Deus, né? A gente não tem Uhum. noção da vida, a gente não sabe do dia de amanhã, na verdade. Mas se você pudesse hoje, né, fazer aquele refresh, né? E votar para aquela Camila de 18 anos, o que é que você falaria para ela, cara? Nossa, é difícil, né? Difícil, né? Muito. Mas é, estando aqui hoje, né, desse lado de cá, 18 anos depois, eu falaria para ela ter calma, que tudo ia dar certo. Que a vida ia ser Sim. muito melhor do que ela imaginava. Muito melhor, muito mais tranquila. Que ia ter um casamento bom, um marido bom, filhos maravilhosos, uma família boa. Tanta coisa que a gente passa que a gente acha que não Nossa. vai. Que horas que vai ficar bom isso daqui, gente? Lógico, Sim. não reclamando da vida, né? Mas Não, assim, eu sou claro. muito grata com tudo que eu vivi. Mas eu acho que eu realmente tinha que ter passado por tudo que eu passei, ter morado em todas as cidades que eu morei para Real. aprender um pouquinho com cada lugar que Sensacional eu ver isso. estive e com cada pessoa que eu convivi. Sim. Mas hoje, assim, eu falaria para continuar seguindo o coração, sabe? E a intuição também, porque isso Uhum. ajudou bastante. E, enfim, eu acho que é isso, Você, basicamente. então você validaria mesmo, né, com todas as palavras, tudo que você viveu. Ah, com Fez certeza. sentido, né? Tudo fez sentido. Todos os caminhos, as pessoas que eu convivi, que cruzaram meu caminho, As todos os lugares as amizades. amizades, tudo que eu vivi, assim, eu acho que eu realmente tinha que viver. E eu sou muito feliz com tudo que eu vivi. Sou feliz de Maravilha. verdade com tudo que eu vivi. E do jeito que a minha vida tá hoje. Você é contente, né, velho? Sim, sim. Porque a gente Só sabe falta que. mais um filho. É mesmo, vai pro terceiro também? Cara, eu sou pai de três. É, sei. Três é. Rapaz, a corrida é triplicada de verdade. Mas, Mila, deixa eu te falar uma coisa. A gente tá chegando né, nosso bate-papo, infelizmente, passa rápido, né, velho? Uhum. Meu Deus Só. do céu, isso aqui passa muito rápido. Quando é bom, passa É, rápido demais. rapidinho. Mas, cara, como eu costumo dizer, como costumo sempre pedir, né, com toda gentileza, obviamente, é, para você registrar do fundo do seu coração, né, inclusive eu até te peço para você olhar para sua câmera, o que é que você falaria, né, para seus filhos, inclusive, né, que vão daqui a um tempo assistir com um nível de consciência elevado e consciente para assimilar o que você está falando aqui, né? O que é que você, como hoje profissional, hoje uma mulher que cuida de várias famílias, né?
e que você provou aqui nesse episódio. E muito obrigado por isso também, né? Você provou, né, aqui de uma grandiosidade, de uma profundidade muito real, velho. É real isso, né? Até Uhum. seus olhos Uhum. brilham quando você tava aqui falando tudo que você, né, o seu cuidado, né, a sua entrega, a sua empatia. O que é que você falaria, né? Para tanto para eles e tanto para aqueles que, né, que são seus, né, que vocês cuidam. O que é que a Camila falaria do fundo do seu coração? Assim, cara, pra entregar mesmo, entregue, né? Eu costumo dizer isso, entregue a sua verdade. Fala pra gente aí. Bom, Difícil, né, velho? difícil, mas eu acho que em primeiro lugar da vida sempre tem que ser Deus mesmo, assim. Eu acho que Deus é o caminho mesmo, o caminho de tudo. É só descansar em Deus, que eu acho que as coisas vão aparecer. E eu Sim, sempre falo que Deus proverá, vai dar tudo certo. Nosso sucesso vai ser garantido. Deus está cuidando de tudo, está cuidando de cada detalhe. E tem que colocar Deus em primeiro lugar mesmo. Com certeza, Deus em verdade. primeiro lugar. E, e a família, né? A gente se importar com a família, se importar com os momentos de encontro com a família, de lazer com os nossos filhos, de, né, encontrar eles, ter contato com os avós dos dois lados, com Sim, os primos, porque eu fui muito feliz tendo muito contato com os meus avós e com os meus primos e tios, e eu quero que os meus filhos tenham isso também. Então, é, é basicamente seguir o coração, óbvio, com muita razão sim, envolvida, né? Porque não dá para poder ficar seguindo só o coração, sim. mas a Verdade. intuição, né? Que nada mais é do que Deus falando ali pra gente que tem alguma coisa que pode ir, que não pode, e o caminho certo a gente ensina, né? Sim, Os nossos filhos. E igual meus pais me ensinaram o caminho certo, o caminho certo e o caminho que era errado, o que era certo, né? A sim. gente escolhe seguir pelo caminho certo. E é isso. Maravilha. O legado, ele não pode ser uma historinha, né? Uhum. O legado ele tem que ser verdadeiramente uma jornada, É. porque um dia todos nós vamos embora, Uhum. né? E eles vão continuar. Eu costumo dizer que legado é uma passagem de cajado, né? Ou seja, Exato. não é o que você tem. Uma frase que meu pai sempre fala, que ele falava assim, nunca ande com quem aquela pessoa tem, mas sim com o que ela é. Então, o legado ele é algo muito sério, até porque nós somos pais, né? Uhum. Temos crianças que nos olham como referência, né? Em tudo que a gente faz, eles vão imitar. E tudo que a gente Exato. abrindo a nossa boca, eles vão ouvir, Uhum. né? E o agir das nossas mãos, das nossas atitudes, eles vão imitar, velho. Então é Essa é a muito verdade. sério isso. É. E eu costumo dizer, né, sempre, que a referência, né? A referência deles somos nós. Né? Tem Uhum. aquela frase, né? O problema dos filhos são os pais. E é É verdade, velho. verdade. E não tem pra onde correr na verdade. É. É um espelho, Mas é o tanto pro espelho. bem, tanto pro mal, né? Exato, velho. E a gente tem que declarar, né? Tá escrito Uhum. ali, né? Ensina no caminho que deve andar, que ele jamais se desviará. Sim, Né? Isso bíblico. tá lá, né? Tá escrito na Bíblia. Mas, minha amiga, cara, que papo maravilhoso. Te agradeço muito, muito, muito. Foi Obrigado, ótimo. velho. De De verdade. verdade, obrigado mesmo, porque é, são pessoas como você, pessoas com essa mentalidade, né? Uma mãe como você, uma profissional de excelência, que as pessoas vão de cabeça, né? Entram naquele consultório e, cara, só ouvem, Uhum. né? Porque não é só um diagnóstico, como você falou, não é só um diagnóstico, né? É uma empatia, é um ouvir, né? As pessoas às Uhum. vezes entram só pra ouvir, velho. Pô, que Sim. loucura isso. E eu tenho certeza, amigo, de verdade, que depois disso aqui, né? Você já, como já era validada, como já era aceita, Uhum. vai ser mais ainda, porque as pessoas conheceram um pouco, Da né, do história. outro lado da Camila, não mais agora médica, mas sim a sua essência, né, que é o mais importante antes de ser médica, o mais importante é quem é verdadeiramente a Camila, velho. Sim. Então isso que
É por isso que o Telcast existe, né? É por isso que eu sempre falo, galera, quem sentar aqui, vocês vão entender a essência da pessoa, porque antes de uma empresa, antes de um microfone, antes de uma câmera, existe uma pessoa. Sim. Antes de uma fachada de um consultório, existe uma profissional, uma pessoa por trás que tem um coração, entendeu? Que quer entregar, né? Que quer cuidar, enfim, né? Espero Tem uma que mãe. tenha conseguido passar Pô, essa informação, né? E esse cuidado, tudo isso que vocês ouviram aí. não, com certeza. Por favor, deixe sua rede social pra gente, né? Ah, sim. CamilaChulu.otorrino. Chulu é CHULU.otorrino. Inclusive vai estar aqui No na Instagram. descrição, vai estar na descrição desse vídeo. E, mais uma vez, cara, Muito obrigada. prazer. Tamo junto. Tamo Como junto. diretor, como sempre, solta a vinheta.